Pessoal, tudo bem? Pastor Surian aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é ser um lixo, né? O que é ser escória. É assim que eu me sinto, muitas vezes, né? Quando eu era... Antes de tudo, se você quiser me ajudar a produzir conteúdo, né? A fazer coisa aqui para a internet, eu não estou fazendo mais com edição, essas coisas, eu estou focando no projeto. Porque não compensa, né? O YouTube não entrega meus vídeos e aí não dá para monetizar e aí eu acabo perdendo tempo que eu poderia estar fazendo outras coisas, produzindo conteúdo para o YouTube sem retorno, né? Mas se você quiser me ajudar, faz Pix, pode me fazer um Pix de R$ 1, R$ 2, R$ 10 que seja. Vou colocar na descrição, tá? Que aí você me ajuda a produzir conteúdo aqui, porque assim eu posso comprar equipamento e aí eu não preciso fazer outros trabalhos por fora para ganhar dinheiro para poder sobreviver. Aí eu posso trabalhar por aqui, né, pelo YouTube, dedicar mais para fazer coisa para o canal. Mas enfim, vamos lá. Quando eu era adolescente, eu ouvi heavy metal pela primeira vez, já foi logo no metal extremo, né? E eu gostei daquilo. E aí na minha escola tinha um rapaz que ele era gótico. E eu gostei bastante do visual, as músicas que ele ouvia, que ele me apresentava, né? Na época não tinha smartphone, então ele levava um Discman, eu ouvia. E eu entrei nessa tribo dos góticos, né? Comecei a curtir gótico. Na época a moda era usar sobretudo, era o lançamento do primeiro filme do Matrix, né? E tinha muito filme de vampiro, né? Era moda na época filme de vampiro. Então a gente usava sobretudo, né? Para aqueles casacão bem grande, mesmo no calor. Era a identidade dos góticos. E na época, minha família, amigos, todo mundo começou a me criticar por isso, né? Dizendo que eu não deveria fazer aquilo e tinha todo um papo de espiritual. Ah, se eu usar roupa preta traz azar, traz coisa espiritual e tal. Então uma pessoa que nasceu preta tem problema espiritual, não faz sentido isso, né? Isso não tem nada de bíblico, isso é esoterismo de crente. E aí, na época, assim, era difícil, sabe? Tipo, eu não conseguia entrar em banco, não conseguia. Eu ia numa loja, as pessoas me seguiam, né? As pessoas não estavam acostumadas com aquilo, então eu era tratado como se fosse lixo. Eu lembro de amigos que até foram expulsos de casa, inclusive eu acolhi na minha casa na época um amigo que tinha sido expulso de casa por gostar de metal, entendeu? Na época era muito conservador, o Brasil era muito conservador. E aí as coisas foram melhorando. Eu fui para o seminário, passei 5 anos no Rio Grande do Sul, um ano em Teresina. Em Teresina eu ouvi algumas coisas bem desagradáveis em relação ao meu estilo, mas era pouco. O volume de coisas, de críticas ao meu estilo era pouco. No seminário também quase nada eu ouvia, sabe? Só que aí de uns 2 anos para cá, essa onda conservadora tá piorando cada dia mais, né? Quando eu falo conservadorismo, eu tô falando de cultura, tá? Em matéria de eleições, vocês votem quem vocês quiserem, não me importa, não muda nada mesmo, então vota aí quem vocês quiserem. Eu não voto em ninguém, não tenho preferência nenhuma, mas eu respeito quem gosta de votar, aproveita, vai lá, aproveita. Mas eu falo culturalmente, né? As pessoas querem não aceitam o diferente, elas querem padronizar as coisas, né? Principalmente a música sertaneja, né? Que é o que está mais na periferia, é o funk e sertanejo também, né? Então quem não gosta de funk é o sertanejo, e o sertanejo e o gospel são bem parecidos em matéria de estilo visual e tal, né? Então você vê o pessoal nas igrejas, estilo gospel e tal. Algumas até aceitam tatuagens, mas são muito legalistas, né? Essas igrejas church aí, elas são muito legalistas. Tudo bem você ter tatuagem, mas você tem que trabalhar como escravo para a igreja e fazer tudo que o líder manda. Você não pode questionar, né? Então elas são horríveis de qualquer jeito, né? Essas church aí, parede preta e tal, elas são muito rígidas em regras, né? Elas podem não ter regra contra a tatuagem, mas tem muitas outras regras, né? Inclusive esses dias mesmo um rapaz estava muito chateado porque ele é dessas igrejas, né? Que depois dessa ele saiu dessas igrejas church aí. Você sabe que eu tô zoando, né? Porque church em inglês é igreja, mas é porque o pessoal coloca lá Reino na Terra Church, Chave do Carro Church, né? Fica colocando o nome de church aí. E como a esposa dele estava doente, então ele deixou de ir no culto algumas semanas para cuidar da esposa, que ela estava sem condições de locomoção.
o pastor brigou muito com ele e disse que ele deveria se separar da esposa dele porque ela não estava seguindo a Deus em estar doente e não poder ir na igreja, né? Então, assim, vocês veem que esse lance dessas igrejas modernas, elas, é só o visual que é moderno, de resto elas são extremamente conservadoras, né? E aí esse conservadorismo está assim. Então agora eu voltei a ser perseguido por seguranças em loja, voltei a ouvir comentários muito desagradáveis, eu fui muito maltratado, me denunciaram algumas vezes também por ter tatuagem, até por raspar o cabelo. Eu não sou calvo, eu raspo o cabelo. E inclusive eu tinha umas entradinhas aqui, mas até essa entradinha voltou a nascer cabelo, só que eu raspo, né? Então, eu não gosto do meu cabelo. E até por isso me criticaram, sabe? Me criticaram, foram fazer denúncia. E muita gente não me aceita como pastor, como cristão, como ser humano por causa do meu visual, né? Brinco, tatuagem e tal. E isso, então assim, para essas pessoas eu sou lixo, eu não sou ser humano. Eu sou lixo, né? Eu posso ser descartável, porque o que a gente joga fora é lixo, né? Se a gente jogou fora é porque é lixo. E eu tenho sido jogado fora de muita no meio cristão em geral, né? No meio cristão em geral. Inclusive, eu às vezes recebo convites para visitar culto e eu não vou mais. Já fui expulso 3 vezes de igreja já, né? 2 que eu fui visitar, por exemplo. Fui lá numa e começaram a orar pedindo falando que Deus tinha revelado que tinha um satanista lá para atrapalhar o espiritual do culto, que era para orar para o satanista ir embora. Como eu tava de preto, tatuagens e tal, eu falei, deve ser comigo, né? Eu levantei e fui embora e todo mundo começou a gritar, da glória a Deus e tal. Então, assim, cara, pra que eu vou em outras igrejas pra ser maltratado desse jeito? Quando eu viajo pro interior também, eu prefiro ir numa igreja católica. Também já fui, nunca fui hostilizado, já recebi estranheza em igreja católica, as pessoas estranharem. Uma vez um padre me chamou para dar uma palavra lá, eu fui. É, Antes de colocar não estava de paramento, né? Tava normal. E aí muita gente estranhou. Aí quando o padre anunciou como pastor, o pessoal ficou surpreso, né? Mas eu não fui hostilizado, ninguém me tratou mal. Foi bem legal. Eu gostei muito da igreja lá e tal. Mas se alguém me chama numa igreja evangélica, eu já tenho que pensar 2 vezes. Será que eu vou ser maltratado? Será que vão encher o saco por causa do meu visual? Então, assim, eu virei lixo. Eu sou lixo, eu sou escória. E aí eu tenho me identificado com outras pessoas que são chamadas de lixo. Por exemplo, a comunidade LGBT. Né? Ninguém quer eles na igreja. As pessoas das igrejas, a maioria das igrejas, querem fingir que eles não existem. Deixa eles para lá. E é aquilo, né? A gente acredita que a Bíblia ensina que não é por força nem por violência, lá no livro de Zacarias, mas é pelo Espírito de Deus que as coisas acontecem, que a transformação acontece. Então, assim, mas hoje em dia não, nas igrejas cristãs não se coloca a conversão como ação do Espírito Santo, mas é a ação da pessoa sozinha. Depende, se a pessoa trai a esposa, se a pessoa está cometendo crime, se a pessoa tem algum problema moral que não é aceito, é mais aceito dentro das igrejas, então a igreja acolhe, a igreja ajuda, ela ora e tudo mais para que a pessoa possa lutar contra os pecados dela. Mas se for um LGBT, um tatuado, se for uma outra pessoa, aí a gente não tem direito a Espírito Santo, não tem direito a Jesus, a gente tem que se virar sozinho. Você quer vir para uma igreja? Então, primeiro tira as tatuagens, primeiro para de ouvir rock, tira os brincos, primeiro você muda, depois você é aceito na igreja. E nada do que eu faço é pecado, né? A questão sexual a gente sabe que tem pecados, né? O padrão que Deus colocou, homem e mulher. Mas mesmo assim, tipo, a igreja é para pecadores, né? Então você pode não ter relações homossexuais, mas você tem seus pecados. E por que se tem perdão para você, não tem para nós, né? Eu, no caso, eu não sou LGBT, eu sou hétero, mas eu sou escória também, né? A igreja não quer saber de gente como eu, ela expulsa gente como eu. E os LGBT também, não, tudo bem, você pode vir, mas se você continuar vindo aqui e continuar sendo LGBT, você é expulso. Você não deixa que o Espírito Santo faça a obra para que a pessoa, de repente, encare um celibato e viva bem. Eu já até vi esses dias o caso de um rapaz que ele saiu do armário na igreja, sempre tocou, sempre foi muito querido na igreja. E aí ele saiu do armário, falou, sou homossexual, mas eu sou celibatário, eu quero seguir a Cristo, então eu fiz o voto de celibato para eu não vou ter um relacionamento hétero para enganar uma moça, porque eu não tenho desejo por ela.
e também não vou ter relacionamento homoafetivo porque eu creio na Bíblia e eu acredito que a melhor escolha é fazer celibato. E mesmo aí isso foi comunicado para a igreja pelo pastor, né? O pastor comunicou para a igreja falando de acolhimento e tudo mais. Enfim, boa parte da igreja se reuniu e pediu expulsão desse rapaz LGBT. A igreja rachou. Uma boa parte foi embora junto com ele, porque achou um absurdo uma igreja cristã, que se diz cristã, jogar fora um ser humano desse jeito, ainda mais ele sendo cristão. Ele agia como cristão, crê como um cristão, é tudo de cristão. Mas o fato dele ser LGBT o torna um lixo, escória, então tem que ser jogado fora. Então assim, e você? Será que de repente você também tem algum problema que te faz ser jogado fora, né? Tem videogame, eu recebo muita crítica por eu jogar videogame também, né? Inclusive eu vi esses dias um pastor fazendo um meme lá com o PlayStation 5 e embaixo os membros da igreja dele, um monte de gente de outras igrejas falando que ele não é um pastor de verdade porque ele joga videogame, que videogame é coisa de criança, não é coisa de adulto. E a Bíblia não condena jogar videogame. Então, assim, não existe mais esse lance de pecado. Não é a Bíblia que determina as coisas. Não é. São as opiniões das pessoas, opiniões pessoais. Então, se eu for uma pessoa no padrão sertanejo, de música sertaneja, me vestir igual cantor sertanejo, mesmo com aquelas calças coladas, assim, que não sei nem como o cara anda, tudo bem, você é bem-vindo. Agora, usar roupa preta eu já não posso, entendeu? E sendo que a Bíblia não condena nem a roupa do sertanejo, nem a minha roupa. Mas parece que a Bíblia hoje nas igrejas é enfeite, não serve para nada, né? Porque as pessoas não querem se orientar pela palavra de Deus, pela Bíblia como palavra de Deus. Elas querem se orientar pelas suas próprias opiniões. Teve até uma mulher que ela me mandou áudio me xingando por eu ter tirado foto com videogame. E ela falou assim, eu não gosto de videogame. Você não deveria jogar videogame. Ou seja, o motivo para eu não jogar é porque ela não gosta, entendeu? Então, assim, e aí ela me xingou de lixo, me xingou de um monte de coisa por eu ter tirado uma foto com videogame. Então, assim, são vários motivos que as pessoas têm sido tratadas como escória, como lixo. Eu já aceitei, eu sou lixo, eu sou escória. Então eu estou andando com outras pessoas que também são lixo, também são escória. E estou falando para elas que assim como Jesus me ama e cuida de mim, também Jesus os ama. Tá? Que Cristo é para todos. Porque não tem ninguém para falar isso para eles. Né? Esses dias mesmo, estou conversando com uma amiga minha que é travesti, né? Um rapaz que é uma travesti. Não pode, é transexual. Não, ele se identifica como travesti, é como ele se identifica, tá? Então, assim, e aí eu conversando com ela e ela falei de Jesus, né, e tá doida para ir para a igreja, quer se tornar cristão e tal. Só que ninguém nunca ofereceu isso para ela. Ninguém, porque é travesti, transexual, chama como você quiser. Não tem Jesus para ela. Jesus não é para ela, assim como não é para mim. Eu sou pastor, graças a Deus eu tenho uma comunidade que me acolhe, me aceita. A denominação que eu faço parte também me aceita do jeito que eu sou. Ela segue a Bíblia, né? A Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que eu faço parte, ela tem a Bíblia como palavra de Deus, e como a Bíblia não condena meu estilo, então não tem nenhum problema eu ter meu estilo. Mas existem comunidades pelo interior do país onde eu também não sou bem-vindo, mesmo da minha igreja, por causa do meu visual, entendeu? Tem uma em específico que aconteceu problemas assim até muito fortes, que eu não vou expor, porque tem gente que é inocente, que estava envolvida nisso também, e eu não quero comprometer ninguém. Mas, enfim, tem igrejas onde se você no visual ou qualquer coisa, você não é bem-vindo. Igrejas cristãs, entendeu? Você é lixo, você é jogado fora. Então, assim, a mensagem para você que é lixo que nem eu, que é escória que nem eu, é que Jesus te ama. Jesus não te trata como lixo, sabe? E é o Espírito Santo que vai trabalhar com você, que vai te ajudar, vai te orientar pela Bíblia. Segue a Bíblia que é a palavra de Deus, não a vontade dos homens, né? Inclusive, se você sofre depressão ou alguma coisa assim, eu te recomendo comprar essa Bíblia aqui, ó, Bíblia Conselheira, que ela tem estudos muito bons sobre saúde mental, porque eu sei como isso abala a saúde mental, né? Eu sei como abala você ser tratado como lixo numa comunidade de fé, numa comunidade que você esperava que as pessoas seguissem o que Jesus fala, né? E você é tratado mal. Eu sei como isso mexe com a saúde mental, né? É engraçado, né? Eu sempre coloco na internet o Sermão do Monte, que está lá em Mateus 5:7.
E as pessoas falam que eu estou errado, ou seja, o Sermão do Monte que o próprio Jesus pregou é contra a fé evangelical brasileira, que imita dos Estados Unidos, né? Contra a fé evangelical de hoje. Jesus também é escória, também é lixo no meio evangélico brasileiro de hoje. Porque eles não querem o que Jesus ensinou, né? São as opiniões que valem. Desculpa, eu falei que eu não vou editar. São as opiniões que valem. Então, assim, a opinião das pessoas hoje é mais importante que a opinião de Deus. A opinião de Deus é que Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A opinião das pessoas é que você precisa fazer parte de um padrão para você poder ser salvo. E eles não pregam a verdade, né? Então a Bíblia se tornou, sei lá, eu pego um trechinho da Bíblia que eu gosto, o resto eu esqueço que existe na Bíblia, né? Que nem esse trecho de Zacarias, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Então é o Espírito Santo que transforma as pessoas e esse trecho é descartado da maioria das igrejas. Eles querem que primeiro a pessoa se transforme. Então você pode até vir na igreja, mas você tem um prazo. Se em algumas semanas você não mudar e não entrar no nosso padrão, você é expulso. Não quer dizer que a pessoa vai falar, você está expulso da igreja, mas vai começar a falar mal de você no púlpito, ninguém vai conversar com você, você vai começar a ser tratado mal, para que você se toque e vá embora, entendeu? Porque você não é bem-vindo ali. E se você não é tratado como lixo, tem um pouco de compaixão das pessoas, sabe? Trata bem. Lê lá, Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, o Sermão do Monte. Jesus fala para amar até os inimigos. Se alguém te levar, te forçar a andar 1 milha, anda 2. Ou seja, você tratar bem as pessoas, você ser gentil com as pessoas. Eu não acredito que seja tão difícil assim, ser gentil com as pessoas, ser legal com as pessoas. É tão difícil assim mesmo? Não dá para ser legal com uma pessoa porque ela é LGBT? Ou porque é tatuada, porque gosta de metal, ou por qualquer motivo que seja? É realmente tão difícil você tratar bem essas pessoas, sabe? Então, é complicado, né? Como é que a gente, na igreja, é tratado como lixo, sendo que Jesus não chama ninguém de lixo. E nem Jesus entra nesses padrões, entendeu? Então, Jesus é lixo também, porque ele não entra nesses padrões aí, né, que as pessoas colocam. Então, é isso, galera. Se você tem esse problema de ser rejeitado, tratado como lixo, procure uma igreja que te trate bem. Se você não achar, eu não acho legal que seja desigrejado, mas às vezes é melhor para a saúde mental ficar em casa do que ir no culto e ser maltratado, né? Fique em casa e peça a Deus para que Deus te oriente, te apresente uma igreja boa, que te acolha, que te ajude na luta contra o pecado. Porque assim, quando a gente quer Jesus, a gente quer o que Jesus ensinou. E Jesus ensinou contra o pecado, então a gente luta contra os nossos pecados, né? Isso vale para o LGBT, isso vale para o L, ou para o hétero, isso vale para o cara que assiste pornografia, isso vale para tudo. E tem coisas que a Bíblia não condena como pecado, que nem roupa preta, brinco, tatuagem, a Bíblia não condena. Então não tem para que tirar, para que mudar, para que não ouvir mais música só porque tem gente que não gosta. Que as pessoas gostam ou não gostam é problema delas, entendeu? A gente, como cristão, a gente segue, que nem diz o apóstolo São Tiago, a lei da liberdade. Nós somos livres, nós temos uma liberdade cristã que a gente segue, entendeu? Isso o nosso padrão, liberdade cristã, que é uma liberdade, não é uma liberdade restrita, tem limites, mas o limite é o quê? É o amor a Deus e o amor ao próximo. Aquilo que ofende a Deus e aquilo que ofende o próximo eu não vou fazer. Aquilo que prejudica o próximo, né? Eu fazer tatuagem no meu corpo não prejudica ninguém em nada. Então, mesmo o LGBT também, se dois adultos querem se relacionar, por mais que a gente acredite que o padrão de Deus é o relacionamento heterossexual, eu não vou tratar mal dois adultos que resolvem se relacionar como homossexuais. Eu não vou tratar mal. É isso que Jesus ensinou lá no Sermão do Monte, né? Ele ensinou para a gente tratar bem. Então, vamos tratar bem essas pessoas, né? A gente cuida, recebe, recomenda o celibato, né? No caso de relações homossexuais. Siga Cristo, recomenda o celibato, mas isso é uma coisa entre ela e Deus, não é? A gente tem que ficar brigando e tratando mal, entendeu? Ah, não gostei do estilo da pessoa, a menina pinta o cabelo de rosa. Guarda a sua opinião para você, entendeu? A gente vai lá e vai fazer comentário. Nossa, cabelo estranho, rosa, né? Aí você magoou o sentimento da menina, ela não volta mais na igreja, você tira Cristo dela, porque você é uma pessoa
idiota, né? Que dá opinião que não foi solicitada. E é isso, cara. Tipo, meu, dá opinião quando pedirem, né? Se pedirem a sua opinião, aí você dá a sua opinião. Mas se não pedirem, não dá, guarda pra você. Então chega em casa, conversa com a esposa, com o marido, né? Fica entre vocês a opinião. Agora, e não seja maldoso, não seja maldoso. Maldade, mesmo dentro de casa, é pecado, né? Tipo, só falar, eu não gosto. Agora, você já começar a acusar, aquela menina ali usa drogas, ela é prostituta, por exemplo. Isso é maldade, isso é falso testemunho, isso é pecado, né? Você está tirando conclusões preconceituosas, precipitadas, de uma pessoa, mesmo em casa, né? Agora, você chegar e falar, não gostei daquele cabelo rosa para você dentro de casa, é uma coisa sua, entre você. Agora, se você na igreja, você não tem que dar opinião, fora da igreja, do seu trabalho, você não tem que dar opinião que ninguém solicitou que você dê, tá? Então é isso, gente. Se você é tratado como lixo, saiba que para Deus você não é lixo. Para nossa sociedade, para esses conservadores aí, tudo bem. Mas ignora e continua olhando para Cristo. Continua olhando para Cristo e procure uma igreja saudável. Se você não achar, fique em casa até achar, nem que demore. Não tem prazo, tá? Você não tem prazo para achar uma igreja saudável. Demore o tempo que você precisar. Mas se é para ir para a igreja para ser maltratado, é melhor ficar em casa mesmo. Ouve de política, né? De repente ouvir política eleitoral, vai lá na igreja, está fazendo propaganda de candidato. Aí também é melhor sair dessa igreja e ficar em casa. Mas que Deus te abençoe para que você ache uma igreja boa, uma igreja acolhedora, uma igreja que te ajude na caminhada cristã e na luta contra o pecado, contra os seus pecados, porque nós todos somos pecadores, então nós temos que ajudar uns aos outros, né? É o que a Bíblia diz, confesse seus pecados uns aos outros, é para a gente se auxiliar, né? A gente se ajudar mutuamente, mas parece que isso não é moda hoje em dia, não é? No meio evangélico parece que é cada um por si. E se você não entrar no padrão nosso, você não tem Jesus, não tem Espírito Santo, não tem o Pai, Filho e Espírito Santo, né? Parece que o seu batismo, você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas eles querem tirar o Pai, o Filho e o Espírito Santo de você por causa de visual, por causa de sexualidade, por causa do que for. Não dá crédito para essas pessoas, tá? Eu sei que machuca, eu sei que magoa, eu fico muito chateado com a forma como muita gente me trata. Mas a gente perdoa, né? Assim como Jesus perdoa a gente dos nossos pecados, a gente perdoa e continua seguindo a Cristo, porque ele vale a pena, vale muito a pena seguir a Cristo, né? Mesmo a gente tendo os nossos próprios irmãos, pessoas que se dizem nossos irmãos, nossas irmãs, tratando mal, a gente continua seguindo Cristo, as orientações de Cristo, perdoando essas pessoas e seguindo em frente rumo a Cristo, ou junto com Cristo, que vale muito a pena. Vale muito a pena. A sociedade vai julgar, a sociedade nossa é conservadora. Então, você estando na igreja ou não estando, você vai ser julgado, você vai ser maltratado. Então, passa por isso junto com Jesus, porque Jesus te entende, ele também foi maltratado, também foi julgado, e ele pode te dar forças para você suportar tudo isso. Tá? E se você não é lixo, não é escória, tenta ser legal com as pessoas, tá? Ser gentil, ser bondoso, tá? Tira a maldade do coração, de interpretar mal as pessoas, de acusar as pessoas de coisa que você não sabe. Tá? Fica na bondade com as pessoas que você vai ser bem feliz. O ódio, eu não tenho ódio. Não, se você tem raiva de uma pessoa duradoura, se você tem uma raiva duradoura, isso se chama ódio. Tá? Eu tenho uma raiva toda vez que eu vejo aquela moça de cabelo rosa. Então você odeia aquela moça. Então tira o ódio. Quem sente ódio não conhece a Deus, né? O apóstolo São João fala. Tira esse ódio do coração, anda com Jesus e segue as orientações da Bíblia, da Palavra de Deus, e coloca a Bíblia acima das suas opiniões. As suas opiniões são suas, não são as de Deus, tá? Os sonhos de Deus, os sonhos de Deus não são os seus sonhos são só seus, não são de Deus. As suas opiniões também são só suas, não são as opiniões de Deus. As opiniões de Deus, os projetos de Deus estão na Bíblia, não estão nas suas opiniões, tá? Então seja legal com as pessoas, pronto, tão simples, né? Eu acho que o mundo seria bem melhor se a gente pudesse ser mais gentil uns com os outros, tá? Deus abençoe vocês. Se você puder me ajudar com Pix, qualquer valor vai estar lá na descrição também, tá? Deus abençoe. Amém.